Amados irmãos, é um prazer estarmos aqui e quero louvar a Deus e agradecer, primeiramente ao Senhor, pela oportunidade e o privilégio de estar pregando aqui na Igreja Presbiteriana de Centenário, agradecer ao Conselho da Igreja pelo privilégio de ceder o púlpito da Igreja. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Mauro Jefferson, mas a grande maioria me chama de Jefferson. Sou pastor da primeira Igreja Presbiteriana do Parque Anchieta. Sou casado há 22 anos com a mesma mulher. E nossa oração é que sejamos bênção na vida dos irmãos. Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 62. Salmo de número 62. E eu gostaria de incentivar você a manter a sua Bíblia aberta. E se você tem a prática de fazer anotação de sermão, eu gostaria de incentivar você a isso. Nós temos por prática fazer pregações expositivas. Nós entendemos que o pregador deve ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Então, eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 62. Façamos uma leitura juntos, uma leitura uníssona. Podemos assim fazer? Vamos lá? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pense em derribá-lo da sua dignidade. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu peço a você que você mantenha a sua Bíblia aberta. Conta-se que um pai cristão resolveu dar um passeio de barco com seu filho, também cristão. E seu filho tinha um amigo da mesma idade, ambos de 15 anos de idade. O amigo não cristão. E foram os três. Entraram no barco, o pai cristão, o filho cristão de 15 anos de idade, o amigo do filho também de 15 anos de idade, mas não era cristão. E eles pegaram o alto mar. No caminho, se depararam com uma tempestade. Detalhe, o filho cristão não sabia nadar. O amigo do filho não cristão também não sabia nadar. O único que sabia nadar era o pai. O barco vira. E o pai olha de um lado, consegue alcançar uma corda. De um lado, ele observa seu filho, que não sabia nadar, na tempestade, em alto mar. De outro lado, ele vê o amigo do filho, que também não sabe nadar. E ele tem poucos segundos para decidir para quem ele vai jogar a corda para tentar ajudar. Se você quer saber o final dessa história, você vai ter que prestar atenção no sermão, e se Deus assim permitir, estaremos assim compartilhando com vocês qual foi a decisão que o pai tomou e para quem ele jogou
essa corda. Você está com a sua Bíblia aberta aí, meu querido? Salmo de número 62. Me permita compartilhar com você o pano de fundo do Salmo 62. Esse salmo é conhecido Salmo do Reinado, do Salmo 61 ao Salmo 64. O que está acontecendo aqui quando o rei Davi escreve o Salmo 62? Não precisa abrir sua Bíblia, só faz essa anotação. Está acontecendo exatamente o episódio de 2 Samuel, no capítulo 16, que você vai encontrar um homem chamado Simei. Enquanto Davi está fugindo, não querendo enfrentar o seu próprio filho Absalão, tem um homem chamado Simei que está xingando ele, pegando pedras, jogando terra, e Davi está passando por um momento extremamente difícil. Me permita fazer uma aplicação para você na dependência do Espírito Santo. Você já teve um momento de estresse? Você já teve aquele momento pelo qual você tem um problema e você não consegue dormir? E aquele problema fica remoendo na sua cabeça, remoendo, e quando você olha para o relógio é 3 horas da manhã, e aquele problema está te angustiando a sua alma. Eu quero incentivar você, na dependência do Espírito Santo, anote aí, meu querido irmão, atitudes para o alívio da alma. Eu quero compartilhar com você o Salmo 62, tirar do Salmo 62, algumas aplicações de atitudes para o alívio da alma. É o que está acontecendo com Davi. Eu quero chamar a sua atenção que Davi ele não está hospedado no hotel 5 estrelas. Ele está sob forte pressão. Ele está praticamente sendo caçado. Existe um livro que eu gostaria de recomendar a você, chamado O Perfil de 3 Reis. Bem interessante. O autor do livro ele vai fazer uma observação do rei Davi, do rei, e seu rei, Absalão e Saul. E o livro faz algo interessante, que ele diz o seguinte, ele diz, Davi sendo jovem, caçado por um rei velho, no caso Saul. E depois, Davi, velho, caçado por um rei jovem, no caso, Absalão. Mas se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero incentivar você a observar esse Salmo 62 da seguinte maneira. Ele é dividido em 6 partes. Acompanhe comigo. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo 2. A primeira atitude de alívio da alma é que ele fez de Deus o seu refúgio. Você pode anotar aí, do versículo 1 ao versículo 2. A segunda parte está no versículo 3 ao versículo 4. Ele enfrenta a realidade. A terceira parte está no versículo 5 ao versículo 6. Ele traz à memória quem é o Senhor. A próxima parte está no versículo 7 ao versículo 8. Ele orienta o povo. A quinta parte é do versículo 9 ao versículo 10. Ele denuncia o pecado. E a última parte, do versículo 11 ao versículo 12, ele ouve Deus. Mas vamos pegar a primeira parte, que é do versículo 1 ao versículo 2. Ele fez de Deus o seu refúgio. Acompanhe comigo, meu querido, que diz o texto. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, é minha salvação, é o meu alto. Você pode sublinhar agora, refúgio. Primeira atitude para o alívio da alma, fazer Deus do seu refúgio. Aí você poderia perguntar assim, pastor, mas como é que eu posso fazer Deus do meu refúgio? Eu quero fazer uma aplicação observando para o texto. Observe o que diz o início do versículo 1. Diz assim, somente Deus, ó minha alma, espera o quê? Silenciosa. Então vai aqui a primeira aplicação, querido. Se você quer ter atitudes pelo qual aliviam a sua alma, você tem que fazer calar a sua alma. Porque quando o nosso coração está angustiado, a nossa alma fala, e fala muito. E o nosso coração fica agitado, e fica muito. E nesse momento que o nosso coração está agitado, a nossa alma está falando e falando alto, nós temos a tendência de tomar atitudes precipitadas. E nós erramos, justamente por isso. Então, eu e você precisamos ter como primeiro princípio, tendo Deus como refúgio, é fazer a nossa alma se calar. Me permita compartilhar com vocês uma experiência que eu tive quando eu errei e deixei minha alma falar mais alto. Eu tinha mais ou menos 17 anos de idade, eu cheguei perto do secretário do conselho e falei assim, eu posso ir na reunião do conselho? Eu tinha 17 anos. Aí ele, quer fazer o que lá? Não, eu quero conversar com o conselho. Aí ele, tudo bem, vamos agendar. Eu fui na reunião do conselho. Cheguei na reunião do conselho com 17 anos e falei assim, temos que evangelizar, a gente tem que evangelizar. E quanto mais eu falava, mais os pastores davam um sorriso daqui e ali. Quando eu terminei de falar, durante 10 minutos, o pastor falou assim, meu irmão,
o conselho estava reunido, falando sobre evangelização, o irmão chegou aqui tão falando sobre evangelização, já escolhemos a pessoa que vai assumir a evangelização da igreja. Aí eu, não, só vim reclamar, eu não vim falar, não. Erros que nós cometemos quando nós permitimos que a nossa alma fale mais alto. E aqui, Davi, ele faz de Deus o seu refúgio. Faça sua alma se calar perante Deus. Isso me faz lembrar Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós temos a característica de querer ter o controle de toda e qualquer situação, e quando aquilo foge do nosso controle, o nosso coração fica agitado. E Paulo nos orienta em Filipenses 4:8, o que ele diz? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Em algumas versões, isso ocupe o vosso pensamento. E aqui eu quero fazer uma aplicação, meu irmão, seja sincero. Quais são os pensamentos que sua alma tem pairado ultimamente? Você tem separado tempo devocional para conversar com Deus? Mas veja bem, eu me refiro a um tempo de solitude, não um tempo de solidão. É você buscar um momento, você e Deus, e você não fazer aquela oração de pedinte, né? Me dá. Não. Deus, eu te glorifico pela minha vida. Eu quero ter a sensibilidade de ouvir Deus falar. E para ouvir Deus falar, eu preciso desse momento de fazer a minha própria alma se calar perante os problemas que eu estou enfrentando. Porque se eu e você não fizermos o nosso problema ser submetido à voz de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai dar a sensação que Deus é desse tamanho e os nossos problemas desse tamanho. E aí, como consequência disso, você não vai poder dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja não vai ser um local de adoração, de comunhão, de alegria, de contentamento. Se você deixar a sua alma falar mais alto, isso vai crescendo, e com o decorrer do tempo você começa a perder o prazer e a satisfação. Por quê? Porque você está permitindo que a voz do seu coração, que é enganoso, nós sabemos disso, fale mais alto do que a voz de Deus. Então, meu querido, vamos lá, você está anotando aí? Atitudes para alívio da alma. A primeira atitude, ele fez de Deus o seu refúgio e, na prática, faça sua alma calar perante Deus. Vamos para a segunda aplicação? Versículo 3 ao versículo 4. O que ele faz aqui? Ele enfrenta a realidade. Do versículo 3 ao versículo 4. Acompanhem comigo, por gentileza. Eu estarei fazendo a leitura. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensem em derribá-lo, na sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bem dizem, porém, no interior maldizem. Possivelmente, Davi está se referindo ao seu conselheiro, que ele se decepcionou, chamado Aitofel. Já leu sobre esse personagem na Bíblia? Aitofel, avô de Betseba, que era o conselheiro de Davi, e quando começa essa perseguição contra Davi, ele larga Davi e ele se alia a Absalão e se torna o conselheiro de Absalão. Ou seja, do versículo 3 a 4, você vai ver que ele vai dizer assim, versículo 4, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Ele enfrenta a realidade. Em outras palavras, não fuja dos problemas, meu querido. Não fuja dos problemas. E aí me permita fazer uma aplicação, e é isso que Davi faz aqui. Ele faz um diagnóstico dos problemas. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, mas eu gostaria, na dependência do Espírito Santo, incentivá-lo a você não somente buscar em Deus, mas ser dependente de Deus e pedir ao Espírito Santo te orientar, te dando uma coisa que é um dos dons mais raros de ser encontrado. É o dom de discernimento. Conhece alguém assim? Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm essa capacidade de ver um problema e fazer uma leitura, o que está por trás daquele problema. Então, o texto aqui, meus irmãos, do versículo 3 a 4, ele enfrenta o problema, ele faz um diagnóstico. Davi percebe o desejo pelo poder, a falsidade, e é interessante que ele não murmura, lembrando que murmuração é pecado. Quando eu e você murmuramos, nós estamos dizendo, em outras palavras, que Deus não é suficiente. Ele faz um diagnóstico porque ele percebe que havia pessoas falsas contra ele. Eu e você precisamos fazer um diagnóstico
da nossa própria vida. Se você está anotando aí, anote isso daqui. Você só vai colher aquilo que você plantar. Você quer ter um casamento abençoado? Você tem que investir no seu casamento. Você quer ter um filho obediente? Você tem que investir no seu filho. Você não pode colher aquilo que você não plantou. E para você perceber isso, você tem que fazer o quê? Um diagnóstico. Deus, se eu estou nessa situação, quais foram as atitudes que eu tomei pelo qual provocaram como consequência eu estar nessa situação? Mas você está anotando aí? Do versículo 1 ao versículo 2, anote aí. Fez de Deus o seu refúgio. Do versículo 3 ao versículo 4, ele enfrenta a realidade. Havia um problema, ele estava sendo perseguido. Mas eu quero chamar a sua atenção do versículo 5 ao versículo 6. Ele traz à memória quem é o Senhor. Porque quando nós deixamos a nossa alma falar mais alto, nós esquecemos quem é Deus. Acompanhe comigo, meu irmão, do versículo 5 ao versículo 6, ele traz à memória quem é o Senhor. Ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a esperança. Só Ele é a minha rocha, é minha salvação, é o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Se você confrontar o versículo 5 e 6 com o versículo 1 e 2, você vai ver que no finalzinho do versículo 2 ele diz, não serei muito abalado. Mas quando chega no finalzinho do versículo 6, ele já diz, não serei jamais abalado. Por quê? Porque ele começou a trazer à memória quem é Deus na vida dele. Queridos, eu e você precisamos disso. Na dependência do Senhor. E aqui eu quero fazer uma aplicação. Olhe para os seus problemas na perspectiva de Deus. Isso me faz lembrar uma ilustração. Eu gosto muito de ilustração. Conta a história de um homem que vivia dizendo a seguinte frase: Deus é bom e nada acontece por acaso. E ele dizia essa frase inúmeras vezes. E ele foi dizer isso perto do rei. Ele disse, Deus é bom e nada acontece por acaso. E o rei, naquele exato momento, tinha perdido o pedaço do dedo mindinho. Quando o rei está se lamentando porque perdeu o pedaço do dedo de mindinho, ele olhou para esse homem e o homem disse, Deus é bom e nada acontece por acaso. O rei ficou irado, 3 dias sem comer e sem beber, preso. De vez em quando o rei ia lá até o homem e falava assim, e aí, o que você tem a dizer? Preso agora. E o homem repetia, Deus é bom e nada acontece por acaso. O rei ficou mais irado ainda. O rei resolveu fazer uma viagem para um lugar distante e levou um novo servo com ele, deixou aquele antigo servo preso. E chegando naquele outro país distante, encontrou com uma tribo de canibais. A tribo de canibais comeu o novo servo. Quando ia comer, o rei viu o pedaço do dedo mindinho dele que faltava. Aí deduziu que a carne do rei não era boa. O rei volta para o seu país e encontra aquele servo lá preso e falou, realmente, Deus é bom e nada acontece por acaso. E o servo preso disse, Deus é bom e nada acontece por acaso. Se fosse eu viajando com o Senhor nessa, quem seria comigo seria eu. Mas, querido, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por gentileza, do versículo 7 ao versículo 8. A próxima orientação que ele dá à sua própria alma, ele orienta o povo. Olha só o que ele diz, versículo 7 ao versículo 8. De Deus depende a minha alma, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estou em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele. Aí você sublinha aqui, ó povo de todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ele faz uma orientação ao povo. Que orientação ele está dando ao povo? Lembra que o Nilson disse para você que em 1 Samuel, ele está sendo, 2 Samuel, ele está recebendo pedras de Simei? E se você ler o texto, você vê que os soldados devem falar assim, rei, eu estou parafraseando, o senhor quer que a gente mate esse homem? E Davi fala, não. É a capacidade de você ser injustiçado e você não revidar. E servir aquilo dali como exemplo. Porque, afinal de contas, ele poderia tranquilamente dizer para os soldados, matem. Mas você está sendo injustiçado e você não somente está evitando que outra pessoa seja atingida, mas você está dando um exemplo de você suportar uma injustiça. E aí eu quero fazer uma aplicação para a minha vida e para a sua. Como é que você reage quando você é injustiçado? Como é que você reage? Através de oração, apresentando diante de Deus aquelas circunstâncias, ou você deixa o velho homem falar mais alto e age com a sua própria força, do jeito que você determina.
É interessante que, perante essa dificuldade, ele não somente serve de exemplo, ele orienta o povo, mas ele serve de exemplo. Acompanhe comigo um detalhe que às vezes passa desapercebido. E eu queria chamar a atenção, principalmente os nossos irmãos da área de música. Prestem atenção. Olha o Salmo 62, lá em cima, que diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia de Gedudum. Salmo de Davi. Gedudum é ministro de música, ou seja, Davi compõe um salmo em meio à perseguição, quando estava injuriado, e não somente ele orienta o povo, como ele é um instrumento de Deus, e coloca isso para o músico aqui, o cântico, para nós louvarmos ao Senhor no momento que eu estava de grande aflição. Ele tem a capacidade de pegar momentos difíceis da sua própria vida e colocar como exemplo para a vida do outro, mas não porque ele queira se colocar como a primazia, mas sim que ele quer glorificar a Deus. Ele quer que pessoas sejam edificadas, ele quer que a glória não é dele, a glória é de Deus, exclusivamente de Deus. E ele é um instrumento de Deus naquela situação. É você ter a capacidade de ser um instrumento de Deus nos momentos mais difíceis da vida. Com certeza você deve conhecer aquele hino, eu sempre esqueço o número. E paz, ó mais doce, vieres gozar. 108? Todos conhecem a história desse hino? De um advogado que compõe esse único hino quando perde sua família no naufrágio? E o Espírito Santo toma aquele homem, o consola e lhe dá a habilidade de compor um lindo cântico, que até hoje é tocado em milhares de igrejas. É você mesmo ferido e machucado, você glorificar o Senhor, independente das circunstâncias. É você ter a consciência que pessoas, circunstâncias ou coisas não tomam o primeiro lugar do seu coração. E unicamente Jesus Cristo. Não coloque qualquer coisa no lugar de Deus, porque se tornará um Deus. Mas acompanhe comigo, meus irmãos, outra atitude que ele toma se encontra no versículo 9 ao versículo 10. Ele denuncia o pecado. Acompanhe comigo, olha a denúncia do pecado que Davi vai falar. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Davi faz uma denúncia do pecado, porque aqueles homens que estavam querendo derrubá-lo, que estavam sendo guiados por Absalão, não estavam interessados em que Deus tomasse a primazia, mas sim o poder. E ali ele faz uma denúncia sobre o pecado. Deus havia colocado Davi como rei de Israel para que o seu próprio nome viesse a ser glorificado. E Davi entendia isso. Ou seja, aqueles homens queriam muito mais serem servidos do que servir ao Senhor através da nação. Ele faz uma denúncia do pecado. O versículo 9, quando usa a expressão homens plebeus, a tradução no original é filhos de Adão, ou filhos do pó. A ideia aqui é que é uma vida pueril, rápida, breve, passa. Ele usa a palavra vaidade, algo que muito breve passa. É esse o sentido. Não coloque qualquer outra coisa no lugar de Deus, senão se tornará o seu próprio Deus. Mas se você está com a sua Bíblia anotando, de versículo 1 ao versículo 2, acompanha aí. Fez de Deus o seu refúgio. Do versículo 3 ao versículo 4, ele enfrenta a realidade. Do versículo 5 ao versículo 6, ele traz à memória quem é Deus. Do versículo 7 ao versículo 8, ele orienta o povo. Do versículo 9 ao versículo 10, ele faz uma denúncia sobre o pecado. Mas eu quero encerrar aqui do versículo 11 ao versículo 12. Ele ouve Deus. Sabe quando você está com o coração agitado e você se tranca no seu quarto, menos solitário, e fala assim, Deus, eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso de uma orientação, eu preciso de um discernimento sobre essa situação que estou vivendo. Olha só que ele escuta de Deus, versículo 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi disto, que o poder pertence a Deus. É como se Deus falasse assim, Davi, o poder não é de Absalão, o poder não é seu, quem controla todas as coisas sou eu. Então, quando o meu coração e o seu coração estiver agitado, você olha para esse texto e diz assim, uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Ou seja, quem tem o controle da nossa vida é Deus.
Por isso que o nosso coração precisa todo momento ser, como o nosso coração é um coração mau, precisa ser domesticado às Escrituras Sagradas. Ouvir Deus falar. Davi compreendeu totalmente que ele pertencia ao Senhor. Pastor, eu entendi o Salmo 62. O que eu posso tirar de maneira prática nas aplicações aqui do texto? Você está anotando aí? Atitudes para alívio da alma. O que ele faz? Ele faz a sua alma se calar. É o que você encontra do versículo 1 e 2. Mas o que ele faz? Ele faz um diagnóstico da sua própria realidade. É que você encontra o versículo 3 e 4. E ele enfrenta os problemas. Ele traz à memória quem é Deus, é o que você encontra no versículo 5 e 6. Quem é Deus? Porque às vezes nos problemas eu e você esquecemos, e fazendo com que os problemas se tornem algo maior do que a nossa relação com Deus. E ele orienta o povo, ele é um instrumento de Deus, meio perante os problemas. Versículo 7 a 8. Ele denuncia o pecado. Versículo 9 e 10. E ele ouve a voz de Deus, apontando quem realmente manda no universo. Eu comecei esse sermão, lembram disso? Contando uma história para vocês. Vamos lá recapitular? Havia um pai, cristão, que resolveu fazer um passeio de barco com seu filho. Seu filho também cristão, 15 anos de idade, acompanhou o pai e resolveu levar um amigo de 15 anos também, só que o amigo não era cristão. Entra em alto mar, o barco vira, os três caem na água, somente o pai sabia nadar, e o pai, com muita dificuldade, consegue alcançar uma corda, e ele olha de um lado, ele olha seu filho, que não sabia nadar, e de outro lado ele olha o amigo do filho. Ele tem poucos segundos para decidir para quem ele joga a corda. Ele pega a corda, antes de jogar, ele olha para o filho e diz: filho, papai te ama, e na hora de jogar a corda, joga para o amigo. Assim era o mundo em que vivemos. Um mundo desconectado de Deus. Mas Jesus Cristo, de um lado, e eu e você, do outro. E Deus olha para o seu próprio Filho Jesus Cristo e diz: filho, papai te ama, e joga a corda para mim e para você. E nos faz o convite de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo, entendendo que no sacrifício da cruz nós temos aliança com Ele. Então, meu querido, não venha me dizer que o seu problema é maior do que isso, porque não é. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Talvez você tenha enfrentado uma dificuldade familiar, talvez uma enfermidade, talvez um problema profissional. Mas eu não quero dizer com isso que você não possa chorar e ficar triste, mas eu quero dizer para você que, independente do problema que você enfrenta, a sua relação com Deus é superior a isso. Então, não permita você perder a alegria, não a salvação, mas a alegria da salvação. Quando eu e você enfrentamos problemas, e aí quando eu e você enfrentamos problemas e permitimos que os problemas falem mais alto do que a nossa relação com Deus, temos dificuldade de dizer, como o Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, queridos, a nossa oração é essa. Eu não sei qual o problema que você enfrenta, mas uma coisa eu sei: Deus é maior. Separe tempo com o Senhor. Separe tempo e permita que o Espírito Santo fale o seu coração e tenha um momento de solitude, um momento de prazer e satisfação na presença do Senhor. Que Deus assim vos abençoe rica e abundantemente. Eu quero convidar você